Olá, estudantes! Vamos à nossa segunda aula pelo Google Meet. Hoje nós vamos falar sobre função quadrática. Conteúdo esse que tem grandes aplicações na matemática e em várias outras áreas. Posso citar aqui a engenharia, a medicina, economia, a administração, psicologia e várias outras que também inclui nessas aplicações. Antes de falar sobre função quadrática, eu gostaria de relembrar aqui com vocês algumas coisas importantes sobre função em geral. O que seria uma função? Função nada mais é que a relação entre os elementos de dois conjuntos, onde essa relação é traduzida a partir de uma expressão matemática. E essa expressão é chamada de lei de formação de uma função. Ok? Esse é o conceito básico sobre função. E função, dizendo assim, em aplicação, ela pode nos ajudar em muitas coisas. Inclusive, esse conteúdo é um conteúdo que praticamente dá vida à matemática. É uma maneira de estar se aplicando todos esses conceitos que vocês vêm estudando em séries anteriores. Eu posso citar aqui algumas coisas onde eu posso estar aplicando função. Por exemplo, a propagação da Covid-19. Posso citar como exemplo as intenções de votos de eleitores, né, para um determinado candidato, tendência de compra dos clientes, o lucro de uma empresa. Então tem várias aplicações, são inúmeras, não dá aqui para ficar citando todas elas. Então é um conteúdo que vai fazer parte da nossa vida, tanto agora, na vida escolar, como no futuro, caso vocês tenham uma profissão ou queiram fazer uma faculdade. E, inclusive, esse conteúdo faz parte de praticamente todas as faculdades que nós temos aí ofertadas no Brasil. É um conteúdo muito importante, porque é ele que nos ajuda a interpretar situações e a tomar decisões e nos mostra direções a serem seguidas. Então tem uma importância muito grande esse conteúdo de função. Mas a nossa função hoje, o modelo usado é a função quadrática. Então nós vamos ater a nossa função em questão. O que seria uma função quadrática? A função quadrática é uma função f de R em R, é desse jeito que eu estou lendo, né? Com A, B, colocar uma vírgula, e C pertencentes aos reais, dá o quê? A diferente de zero e f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. Vou colocar um ponto aqui para fechar a nossa afirmação. Vamos tentar agora traduzir tudo isso que eu coloquei aqui no quadro. F representa a função, uma função qualquer. Neste caso, a gente está representando a função quadrática. R em R. Esse R é o conjunto dos números reais. E esse também é o conjunto dos números reais. Ou seja, esse primeiro é o domínio, esse daqui é o contradomínio. Então, todos os valores do domínio vai ser números reais e do contradomínio também números
reais. Com A, B e C. Quem é A, B e C? São números, e esses números têm que estar dentro do conjunto dos números reais. Esse símbolo é um símbolo de pertinência, né, de conjuntos que a gente viu lá no primeiro conteúdo do nosso primeiro trimestre. Então, A, B e C tem que pertencer aos reais. Tal que A tem que ser diferente de zero. E f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. O x também tem que pertencer aos reais. Então, o que seria tudo isso? Se eu olhar para essa expressão é uma forma genérica de traduzir a nossa função do segundo grau. E aí eu posso ver os detalhes. Esse f de x não é f e nem x. F de x é a minha imagem, que são aqueles elementos que estão associados ao domínio do nosso conjunto B, ou seja, do nosso contradomínio. E isso é igual a quem? Toda essa expressão, ax ao quadrado mais bx mais c. E essa expressão é conhecida de vocês. Essa daqui é parte de uma equação do segundo grau. Só que uma equação do segundo grau é igual a zero e não igual a f de x. A diferença aqui é que x pode ter vários valores, porque x é variável independente. E y, que é o meu f de x, ele vai depender do valor de x. E todo x tem que pertencer aos reais. E um detalhe importante que eu não mencionei é esse a diferente de zero. Isso é fácil enxergar aqui na nossa expressão. Se a fosse zero, o que aconteceria? Como eu tenho a vezes x ao quadrado, se a fosse zero, qualquer número vezes zero é zero. Logo, então isso aqui seria zero, se a fosse zero, aí sobraria apenas bx mais c. Só que x, o expoente é 1. Então, se o expoente é 1, não seria uma função quadrática. Seria uma função afim, que é a função que vocês estudaram anteriormente. E quadrática nos remete ao quê? Ao expoente 2, porque quando eu estou elevando algo ao quadrado, nós estamos elevando a segunda potência. Então, a não pode ser zero, porque se for zero não seria uma função do segundo grau. Mas tudo isso daí, que é uma formalidade que está escrito na linguagem matemática, a gente pode ir traduzindo aos poucos. Inclusive, eu trouxe 2 exemplos para a gente estar discutindo essa situação e vendo algumas aplicações da nossa função. E ao mesmo tempo, a gente pode estar revisando a generalidade de uma função, ok? Vamos lá então. Exemplo de número 1. Construa no plano cartesiano o gráfico da função f de r em r, que nós vamos trabalhar dentro do conjunto dos números reais, definida por f de x é igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1. F de x é a minha imagem, e a minha imagem é toda essa expressão que está do outro lado da igualdade. E toda essa expressão que nos dá a imagem é chamada de quê? De lei de formação da função. Ou seja, é ela que traduz essa correspondência entre os elementos, ok? Como ele pede para construir no plano cartesiano, então tem que desenhar o plano cartesiano e desenhar essa função aí. Como que a gente faz para construir uma função no plano cartesiano? Primeiro tem que ter os pares ordenados. Então vamos pensar aqui. A maneira assim
mais fácil e melhor para organizar essa análise aí da função, seja ela do segundo grau ou qualquer outra, é vocês organizarem uma tabela, onde esse primeiro aqui vão ser os elementos de x, e aqui é os elementos da imagem, que é os elementos de f de x. Os valores de x, como eu já havia falado aí nos conteúdos anteriores, pode ser qualquer valor dentro dos reais, que foi o que ele falou. Então poderia colocar aqui 1, 2, menos 4, 0,5, 10, 1000, 1 milhão, não importa quem vocês colocam para x, que é a variável independente, não importa. Y vai depender de x. Ou vocês poderiam pensar ao contrário. Eu posso colocar qualquer valor aqui de y, que é a nossa imagem, mas nós também temos que pensar que o x depende do valor de y, porque existe uma relação entre eles. E aí eu vou escolher algum valor que me ajude a resolver esse problema. Como eu já havia comentado lá em cima, esse pedaço aqui é o pedaço que vocês utilizam na equação do segundo grau. Só que a equação do segundo grau, ela é igual a quem? Igual a zero. Então, se eu colocar zero aqui no lugar da nossa imagem, eu vou ter uma equação do segundo grau. Equação essa que vocês já resolviam em anos anteriores. Zero é um número real? É um número real. Então, zero pode ser o valor de y. Poderia ser outro? Poderia. Mas se eu coloco zero, eu tenho uma equação de segundo grau e essa eu sei resolver. Então, no lugar de f de x, que é a minha imagem, eu vou colocar zero. E a gente vai tentar fazer isso daqui agora. Então, nós teremos que 4x ao quadrado menos 4x mais 1 é igual a f de x. Mais f de x eu assumi como zero. Então, isso daqui é igual a zero. Se f de x é zero, qual é o valor de x? O valor de x, ou os valores de x, caso tenha mais de um, é resolvido ou descoberto a partir da resolução de uma equação de segundo grau. Como que a gente resolve? Eu vou dividir em duas partes, não vou usar a fórmula completa, eu pego o discriminante e depois eu acho o valor de x, porque assim fica mais fácil de estar resolvendo. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vocês já tinham isso em anos anteriores, e inclusive no início do ano a gente trabalhou isso. Então, delta vai ser quem? Qual é o b? Aí nós podemos fazer uma comparação. Aqui nós temos a nossa função. Aqui nós temos ela de forma genérica, generalizando. Então, quem é o a? O a acompanha x ao quadrado. Então, o a eu já sei que é 4. O b é quem? O b acompanha x. Então, o b é menos 4, não pode esquecer do sinal. E c é quem? C é 1. Então, a gente vai fazer a substituição na nossa fórmula. Então, b é menos 4. Vou colocar entre parênteses, pois ele está sendo elevado a 2. Não é apenas o 4, é o menos 4 que está sendo elevado a 2. Menos 4, que pertence à fórmula, vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 1. E aí, resolvendo, nós teremos delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos vezes menos, mais. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Aí, menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, também dá 16. E tudo isso vai ser igual a quanto? 16 menos 16, 0. Então, a gente já descobriu que delta é igual a 16. Agora, nós vamos para a segunda situação que vocês também já conhecem de anos anteriores. E aí nós teremos o quê? X é igual a menos b, mais ou menos, a raiz de delta, sobre 2
vezes A. E aí, quem vai ser x então? X é menos, quem é o B? Menos 4. Não confunda. Menos pertence à fórmula e esse menos pertence ao 4. Então, eu tenho dois sinais de menos. Então, vou colocar em parênteses para fazer essa separação. Aí, mais ou menos, a raiz de delta. Quem é o delta? Nós acabamos de achar aqui, que é 0. Sobre 2 vezes A, que é 4. Vou colocar aqui. Então, isso vai ser o quê? Igual a menos vezes menos, mais. Então, nós teremos mais 4, mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 0? Só pode ser 0, porque 0 vezes 0 dá 0. Então, aqui vai ser 0. Sobre 2 vezes 4, 8. Então, nós teremos 8 aqui. Então, x é igual a quem? 4 mais 0, 4. 4 menos 0 também é 4, porque 0 é nada. Então, só tenho 4 sobre 8. Porque 4 menos 0 ou 4 mais 0 vai dar 4. E 4 dividido por 8, eu vou ter 0,5. Então, na realidade, eu tenho apenas um valor para x, onde y é 0. Então, quando f de x é 0, que é o valor de y, x é igual a meio. Então, eu vou colocar aqui 0,5. Então, já tem um par ordenado, o valor de x e de y aí para a nossa função. Eu preciso de mais, porque só um não tem como fazer um desenho do plano cartesiano. Então, preciso no mínimo 2, mas eu aconselho aí numa função de segundo grau fazer uns 3. Mas se tiver 2, eu acredito que já dá para resolver o problema. Vocês viram que eu coloquei 0 no lugar de f de x. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar 0, coloquei no lugar de y. Agora eu vou colocar no lugar de x. Que eu vejo que o 0 é um elemento assim mais fácil de trabalhar. Porque qualquer número vezes 0 é igual a 0. Então facilita muito a nossa vida em determinadas situações aí. Então, se x for 0, não preciso nem calcular tudo isso. Se eu for colocando 0 no lugar de x, olha o que vai ficar. 0 ao quadrado, 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 4, 0. Menos 4 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 mais 1, só sobra quem? 1. Então, quando x é 0, y é 1. Então, a partir desses dois pares ordenados, a gente vai começar a fazer o desenho da nossa função. Vou colocar aqui do lado o nosso plano cartesiano. Vocês lembram que tem que ter o eixo x, que está na horizontal, e nós temos o eixo y, que nesse caso eu vou estar colocando já como função, aí eu vou colocar f de x, ler desta forma, para vocês estarem habituados a estar trabalhando com esse tipo de situação ou esse tipo aí de linguagem. Aí eu vou precisar aqui desses valores. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu poderia colocar mais valores, tá? Mas eu não vou precisar de tantos valores. Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui para baixo a mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3. Como são infinitos para todas as direções, então vocês podem estar colocando mais ou menos números. Mas eu sempre coloco os valores que eu preciso, não coloco todos. E aí a gente continua aqui. Quando x é meio, f de x é 0. Mas nós já vimos anteriormente que toda vez que tem 0 em um par ordenado, esse ponto está exatamente em cima do eixo. Como 0 é o f de x, então esse ponto está em cima do eixo x, que é 0,5. Então, onde está 0,5? 0,5 está entre 0 e 1, porque 0 está no centro. Então, eu tenho um ponto aqui. Ó. Agora, vamos para a segunda coordenada. 0 está em x,
Então, esse ponto está em cima do eixo y, que é o nosso f de x, a imagem. Está em cima de 1, então tem que estar aqui assim. Já tenho 2 pontos. Se vocês fossem pensar em uma função afim, vocês desenhariam uma reta. Mas a função quadrática não dá uma reta como desenho. Então teria que ter um terceiro ponto. Ok? Mas eu posso pensar, e aí vocês podem estar estudando aí no livro didático ou no resumo que eu passei para vocês, que toda função do segundo grau ela é simétrica, que vai ser alguma coisa que nós vamos ter que usar aí para resolver alguns problemas. Então, na realidade, esse ponto aqui é o ponto de simetria dessa função. Aqui eu tenho 1. A mesma distância deste ponto a este, eu vou ter deste ponto a outro ponto aqui do lado. Então, aqui também é uma coordenada. Se eu colocasse 1 no lugar de x, eu acharia 1 para y. É algo que vocês podem estar pensando aí também. É só vocês pensarem aqui, ó. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Só sobra 1. Então eu poderia estar substituindo 1 aí e eu acharia o valor que eu estou colocando aqui também nessa coordenada. E ao fazer isso, ó, olha o desenho que eu vou chegar aqui. Ó. Uma parábola, né? E essa parábola, ela passa por esses 2 pontos. E aí a função do segundo grau tem esse formato e a gente desenhou aqui no plano cartesiano. E por que esse é o ponto de simetria? Porque ele está exatamente no centro. Ok? Inclusive, o que determina a concavidade da parábola, que é essa abertura aqui, é justamente o coeficiente A. Caso esse coeficiente seja positivo, que é o nosso caso aqui, a concavidade está para cima. Se esse coeficiente for negativo, a concavidade vai estar voltada para baixo. Por isso eu desenhei para cima, como vocês veem aí no gráfico. Então eu consegui desenhar. Mas o bom seria vocês terem pelo menos 3 pontos para fazer esse desenho, que vai facilitar aí a vida de vocês. Espero, né, ter colaborado nesse exemplo 1 aí. Vamos ao nosso exemplo 2. O que nós temos no exemplo 2? Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo em segundos. Pela expressão h de t é igual a 3t menos t ao quadrado, onde h é a altura atingida em metros, em que, aí ponto, né? Em que instante t o grilo retorna ao solo. Vamos pensar aqui nessa situação. Essa expressão, ela traduz o movimento do grilo no espaço. Como que esse grilo vai se movimentar no espaço? Fazendo um desenho matemático é algo bem interessante para traduzir o que você está tendo aí intenção de fazer. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Se o grilo sai aqui do solo, esse segmento aqui eu vou dizer que, né, é o solo. Se ele sai aqui do solo, salta, ele vai saltar e fazer um certo movimento e vai chegar novamente ao solo. Então ele sai aqui desse ponto inicial e chega aqui no ponto final, ao estar saltando aí de um ponto até outro. Eu posso dizer que esse eixo horizontal aqui é o nosso eixo X. Mas o eixo X não tem essa letra ali na nossa função. Na realidade, ele está usando quem? A letra T. Então, nem sempre vai se usar a letra X. No caso aqui, nós estamos usando a letra T. E essa letra T
está aqui no lugar de x. Então, o nosso eixo x vai ser quem? Na realidade, o eixo t, que é o eixo das abscissas. Se esse é o eixo t, aí eu tenho que localizar ali onde seria o eixo y, que é o nosso f de x, que nesse caso é o h de t. Eu vou desenhar ele aqui. Mas aí você pergunta, poderia ser em qualquer lugar, professor. Por que você desenhou ele exatamente aí? Porque ele me fala que o h de t é quem? É a altura que esse grilo alcançou. Por isso que eu desenhei ele aqui. Por quê? Porque ele aqui vai me determinar o ponto onde ele saiu e a altura que ele alcançou e novamente para o solo. Então ele determina a nossa altura e como o ponto inicial foi aqui, esse é um dos motivos por eu estar traçando esse eixo exatamente ali, ok? Então nós temos aqui o eixo y, que neste caso está representado por h de t, que é a altura, e o eixo t, que é o tempo. Então, tempo inicial, tempo final. E aqui determina a nossa altura. Então nós conseguimos fazer um desenho representando a expressão que foi colocada ali. Mas vamos à pergunta, porque isso aqui é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Em que instante t o grilo retorna ao solo? Então aqui é um instante zero, eu já posso dizer isso. Por que eu posso dizer que é um instante zero? Porque até o grilo começar a saltar, não tinha passado nenhum tempo. Então ele vai de zero a algum valor aqui, que vai ser o tempo decorrido deste salto, ok? Então vamos pensar comigo aqui. Aqui é zero, aqui é o outro valor. Mas esses valores aqui, não sei se vocês percebem, ele está exatamente em cima do eixo x. E esse ponto em cima do eixo x tem um nome específico que vocês viram lá nas outras funções. Ele é chamado de zero da função. Inclusive, na número 1, a gente viu aqui, ó. Quando eu coloquei zero no lugar de f de x, eu encontrei quem? Um valor que determina quem? O zero da função. E também a gente sabe se o ponto está em cima das abscissas, isso significa que se está em cima do eixo, algum valor é zero. Que neste caso, o valor zero é quem? É o valor de y, por quê? Porque está em cima do eixo das abscissas. Então já posso garantir que para esses pontos estarem aqui, o y é zero. Então posso reescrever essa função colocando zero no lugar de quem? No lugar de h de t, ok? Então terei 3t menos 3t ao quadrado é igual a zero. E aí nós temos quem? Uma função, ou melhor, uma equação do segundo grau. Posso usar a equação de Bhaskara? Pode, até deve, né, na maioria das situações. Mas como eu tenho que apresentar para vocês todas as alternativas possíveis, eu vou resolver essa equação sem precisar estar usando a equação de Bhaskara. Então tem que dar as possibilidades para vocês aí trabalharem com função ou com a equação. Eu tenho aqui dois termos da nossa equação, 3t e 3t ao quadrado. Vocês podem ver que o t está presente nos dois termos. Então o que eu vou fazer aqui é uma fatoração, ou seja, transformar o número que está ali em uma multiplicação. Estou transformando a subtração em uma multiplicação. Porque facilita. Quando eu transformo isso em uma multiplicação, isso facilita muito minha vida. Ok? Então, como o t se repete nos dois termos, eu vou colocar t aqui. E vou multiplicar por algum ou alguns valores que eu volte à minha expressão anterior. Ok?
porque isso facilita a minha vida. T vezes quem que eu chego a 3t? Eu tenho vezes 3, porque 3 vezes t dá 3t. Vou repetir o sinalzinho de menos. T vezes quem que dá 3t ao quadrado? É óbvio, né? Que é 3t. Porque t vezes t dá t ao quadrado. E aí vezes 3, 3t ao quadrado. E tudo isso é igual a 0. Agora nós temos uma multiplicação e essa multiplicação dá 0. Mas para essa multiplicação dar 0, eu tenho aí, digamos aí, 3 possibilidades. Ou t é 0, porque 0 vezes qualquer número é 0. Ou 3 menos t é 0, porque 0 vezes qualquer número vai dar 0. Ou os dois é 0. Ok? Então eu posso dizer que t é igual a 0, porque quando eu falo que t é 0, 0 vezes qualquer número é 0, então não altera a minha igualdade. Então a gente já tem automaticamente uma das raízes, até porque a gente já viu ela ali em cima. Então eu vou dizer que o t1, que é a minha primeira raiz, é 0. Agora eu vou pensar no outro. Esse daqui também pode ser 0, porque não altera a igualdade. Então eu posso dizer que 3 menos 3t é igual a 0. Repetindo o 3 e passando esse 3t para o outro lado, o menos 3t fica positivo. Então nós temos que 3 é igual a 3t. Vou continuar ali do outro lado. Como 3 multiplica t, então posso dizer que t é igual a 3 dividido para 3. Concluindo-se que t, vou colocar aqui t2, é igual a 1, porque 3 dividido por 3 é igual a 1. Agora nós estamos aptos a responder o problema. 0 é um desses pontos e o outro ponto é 1. E a pergunta é, em que instante t o grilo retorna ao solo? Ele saiu do solo, pulou. Quando ele chega novamente ao solo, passou-se o quê? 1 segundo, porque o t está dado em segundo lá em cima do problema. Então já posso garantir que a resposta é quem? A resposta vai ser 1 segundo. Respondido o nosso exemplo de número 2. Vocês puderam ver que são muitos detalhes. Então aconselho vocês estarem dando uma lida no livro didático e ao longo, das atividades eu vou estar tirando algumas dúvidas aí de vocês. Pela grande importância do conteúdo, vocês vão estar usando esse conteúdo no primeiro, no segundo, no terceiro ano e na faculdade. Por esse motivo, é necessário que vocês estudem bastante sobre esse conteúdo e tirem as dúvidas, caso seja necessário. Eu estou à disposição lá nos comentários do Google Sala de Aula ou também nas nossas aulas do Google Meet, ok? Ou pode fazer algum comentário na própria atividade que você responde. Espero que nas próximas aulas a gente tenha muito mais alunos e que vocês façam os questionamentos que forem necessários. Muito obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima aula.